Opa, pera aí. Ai, ai. Vocês estão vendo, gente, a pauta? Ainda não. Não. Acho que agora foi. Já, Carol. Agora foi. Então, a nossa unidade de hoje é a unidade 5 do módulo 1, construção da escrita primeiros passos. E a gente vai agora para a discussão do vídeo, né? Construção da escrita primeiros passos, e depois eu trouxe um linkzinho de reflexão falando sobre a escrita pré-silábica. Porque esse vídeo, né, o próprio nome já fala. Primeiros passos, né? Construção da escrita primeiros passos. E os primeiros passos, ela se inicia na hipótese pré-silábica. Então, a gente vai fazer um linkzinho de reflexão após a discussão do vídeo. Quem foi que conseguiu assistir o vídeo de hoje? Eu assisti. Cláudia assistiu? Ótimo. Assisti. É maravilhoso. Também Porque dá... Vou só colocar no grupo, tá vendo? Dá para a gente dialogar, que é importante. Então, vamos lá. O vídeo, ele é dividido em 2 momentos. Quem assistiu, verificou que ele é dividido no primeiro momento, que vem falando sobre as escritas mais primitivas, as ideias sobre escrita mais primórdias, né? As primeiras, as iniciais. E o segundo momento já vem uma reflexão sobre escrita um pouquinho mais elaborada, dentro desse mesmo nível que é o pré-silábico. Então, o vídeo, ele começa, né, eu elenquei algumas entrevistas, porque o vídeo, ele trata de entrevistas realizadas por Thelma Vaz com algumas crianças. Então, eu elenquei algumas crianças que eu achei pertinente para compartilhar com vocês. Quem assistiu vai estar rememorando e quem não assistiu vai pegar o gancho aí para assistir assim que puder. Mas não deixem de assistir, não, que é muito importante a gente visualizar a produção da escrita dos alunos por meio, né, do vídeo, que é o nosso momento, nossa parte mais didática, mais prática do curso, nesse formato que estamos no momento. Então, assim, a primeira escrita é a escrita de Carol, né? Carol é uma criança onde Thelma solicita que ela faça a produção dos itens da festa de aniversário. Então, como é que Carol produz a escrita dela? Né? Ela produz uma escrita com elementos gráficos diferentes entre si. Então, Carol, ela ainda não sabe fazer uma diferenciação do que é letra, do que é número. Então, ela faz uma misturada. Ela sabe o que é símbolo, mas ela ainda não sabe diferenciar uma coisa da outra. Carol também, ela faz a imitação de uma escrita adulta. Ela tenta lá imitar a letrinha cursiva da gente, né? Fazendo uma garatujazinha. Então, essas escritas de Carol, a gente chama de escrita primitiva, de grafismo primitivo, de garatujas, que são os inícios. Né? Embora ela coloque ali letras e números aos nossos olhos, mas ela ainda não compreende aquilo como letras e números. Na verdade, ali são supostas letras, né? Ela está iniciando um traçado de uma letra. Então, ela acredita que para escrever alguma coisa precisa de um caractere. E esse caractere foi o que ela andou vendo aí no seu meio social, na sua relação lá de leitura e escrita na escola, no seu meio familiar, e ela faz essa reprodutividade. Eu trouxe também a escrita de John William. John William também produz uma lista de itens da festa de aniversário.
Na escrita de John William, ele produz grafias de letras aleatórias para produzir seu nome e os nomes dos itens que é solicitado ele produzir, que tinha lá na festa dele. Então, para cada letra que ele escreve, ele representa uma palavra. Então, ele escreve uma letra para bolo, uma letra para refrigerante, uma letra para bexiga, uma letra para sanduíche. Cada letrinha, o A, o B, o I, que ele não sabe que se chama esses nomes, essas letras, mas ele já viu aquele caractere, aquele grafismo em algum lugar, ele faz essa produção. Então, aí também é uma produção que a gente chama de primitiva, porque a criança ainda não tem consciência que para produzir uma escrita, a gente precisa utilizar-se de letras e em quantidade maior. Então, essa é a produção de John William. Depois, nós temos Guilherme Cruz. Guilherme Cruz, ele vai fazer uma lista de brincadeiras. Ele produz uma escrita do nome Pega-Pega, é muito engraçado a escrita de Guilherme Cruz, porque, assim, lá no nome Pega-Pega, ele escreve até alcançar o limite do papel. Então, todas as brincadeiras que ele elenca, solicitada pela entrevistadora, que ele produza, ele escreve até o limite do papel. Isso é muito comum ser realizado nas escritas das crianças com essa hipótese, produzir até o limite do papel. Guilherme Cruz também, ele tem um repertório de letras muito restrito. Ele só produz a escrita dele com o repertório de letras do nome dele, Guilherme Cruz. Agora, o interessante é que ele não faz repetição de letras. Então, ele não coloca 2G seguido, 2Z seguido, não. Ele faz uma organização que não permite ele repetir as escritas. Então, ele faz escritas diferenciadas, embora ele ainda não tenha essa consciência. Então, repertório restrito, maioria do nome dele, porque o momento inicial deles é esse mesmo, de utilizar a letra do nome para produzir novas escritas. Por isso, a importância da gente alfabetizar os alunos através do nome próprio, porque o nome próprio é o que referencia a criança a produzir novas escritas, porque o nome é a minha identidade. Então, assim, como é que eu vou produzir outros nomes se eu nem sei a minha identidade, que é o meu próprio nome? Então, é bem bacana a gente partir desse trabalho, do nome próprio das crianças, né? Fazer a comparação do meu nome com o nome dos meus colegas, com o nome da pró, com o nome dos pais, com o nome dos irmãos, e percebendo que esses elementos, né, esses caracteres que são as letras produzidos no meu nome também estão presentes no nome de outras pessoas e, né, consequentemente, em outras palavras. E que essas palavras estão pertencentes a um determinado texto. E essas letras, elas se repetem o tempo todo, agora com significados diferentes. E aí a gente encerra esse primeiro momento do vídeo, que são as escritas mais primitivas, e a gente parte para o segundo momento, né, que são a ideia de que as escritas, elas não são mais unigráficas, como pensava-se John William, uma letra para cada palavra. Eles começam a pensar na exigência de quantidade mínima e de quantidade máxima de letras, e eles começam a dar qualidade às suas grafias. Então, também está presente na hipótese pré-silábica, esses aspectos. E a gente começa o vídeo com Natália. Eu amo a escrita de Natália, eu acho ela engraçadíssima na produção dela. Natália, ela vai produzir lá as comidas no aniversário dela, e então ela já começa dizendo, ela começa escrevendo o nome dela, né? A-L-N-I. E aí a primeira palavra que ela vai escrever, se eu não me engano, é bolo. E aí ela diz que vai escrever bolo com muitas letras, e diferente do nome dela. Só que ela vai lá e coloca a mesma quantidade de letras e as mesmas letras do nome dela. Porque a Natália ela ainda não sabe fazer essa diferenciação. Ela ainda não sabe dizer que uma palavra se difere da outra e, por isso, precisa ter letras diferentes. Ela não tem essa consciência. Então, agora ela já sabe que eu preciso dar um mínimo e eu preciso dar um máximo. Ela já faz isso na escrita dela. Então, ela dá um mínimo de 4 letras e um máximo de 4 letras. Ela não ultrapassa esse limite. Mas ela não tem repertório de letras. Ela só usa as letras do nome
e na mesma sequência para todas as escritas dela. A-L-N-I, A-L-N-I, para todas as escritas. Temos Evelyn. Evelyn, ela também vai fazer a produção de uma lista dos itens de aniversário. Aí ela produz a escrita do nome dela de memória. E, a priori, as crianças, elas começam a desenvolver a produção da escrita do seu nome pela memória. Por quê? Porque a gente partilha... Quer falar, Cláudia? Não, é porque saiu aqui. Caiu. Eu vi que você abriu seu áudio aí. Então, a gente apresenta a ficha do nome para os alunos e eles começam a ter contato com aquele repertório. A gente apresenta o nome para eles. Eles já começam a identificar o nome nos seus objetos pessoais, que isso é muito importante. Antes da gente partir para a produção da escrita, a gente precisa fazer um trabalho da leitura e identificação de seus nomes próprios nos seus pertences. Por exemplo, minha filha tem 2 anos, ela não faz leitura. Mas todo local onde eu mostro o nome dela, ó, mãe, ó, filha, mamãe escreveu seu nome aqui. Pronto, dei essa informação. Da próxima vez, onde é que está seu nome? Ela já sabe lá onde está. Ela já identifica a grafia do nome dela, porque ela já entende que se tem uma etiqueta ou se tem um nome ali, possivelmente é o dela, né, nos objetos pessoais. Então, isso é um recurso de leitura. E, às vezes, a gente começa pelo comando diferente. A gente quer exercitar os meninos a produzir escrita de ficha de nome, sem fazer a leitura, sendo que o caminho é diferente, né? É trabalhar a oralidade, é desenvolver o campo da leitura para chegar na escrita. A escrita do nome de memória não significa que a criança já construiu o nome. Não. Escrita de memória é quando a criança faz uma fotografia da sequência de letras e copia. A gente só sabe de fato se o aluno ele domina a escrita do nome dele quando ele escreve sem apoio da ficha e ele consegue identificar na Carol ficou sem áudio, viu? Acidentalmente. Ativa de novo. Vixe, saiu mesmo. Saiu. Voltando. Vocês ouviram até que parte, galera? Então, retornando aqui. Então, para a gente desenvolver esse trabalho, né? Só retomando aqui a fala que o áudio acabou fechando, retomando o trabalho com o nome das crianças, então, ele só é garantido quando os alunos, eles já conseguem produzir a sua escrita de nome na sequência, sem apoio da ficha, e já conseguem dizer letra a letra. Então, meu nome é Ana Carolina. Então, se eu escrevi meu nome Ana Carolina corretamente, sem a ficha, e eu sei dizer que é composto por A-N-A de Ana, C-A-R-O-L-I-N-A de Carolina, e formou Ana Carolina, eu já construí a escrita do meu nome. Então, Evelyn, ela faz uma produção de memória. Nas suas escritas, ela já começa a dar variedade de caracteres na lista que ela vai produzir. Ela faz uma leitura global, porque isso é típico, é característica dos alunos pré-silábicos. Ele não faz leitura silabada, né? A leitura silábica, não é nem silabada, perdão, silábica, tipo boneca. Eles não fazem leitura assim. Ele escreveu boneca, com tantas letras que ele achar lá pertinente, ou com um caractere, como a gente viu aí de John William, e ele vai ler lá boneca, bolo, camisa, né? Carrinho. Então, ele faz uma leitura contínua, global. Vocês vão ver nas literaturas esse nome, global, leitura global. É essa nomenclatura que Emília Ferreira traz. Na escrita de Evelyn, ela dá um controle de quantidade. Ela dá um mínimo e um máximo de 6 letras. E para ela, as coisas diferentes produzem escritas diferentes. Diferente de Natália.
Natália, ela escreve tudo do mesmo jeito, na mesma ordem. Então, ela não faz essa diferenciação, que nomes diferentes têm escritas diferentes. Evelyn já avançou com relação à Natália. Ela já pensa de maneira diferente, né? As coisas não têm a mesma escrita. Partindo adiante, a gente entra com Bruna. Bruna, ela também vai produzir uma lista dos itens de aniversário. Ela escreve seu nome de letra manuscrita. E Thelma acha interessante e pergunta por que ela escreveu daquele jeito e se ela sabe escrever de outra forma. Aí ela vai lá e escreve de letra bastão embaixo da letra cursiva o nome dele. Então, ela escreve Bruna de letra manuscrita, né, ou letra cursiva, e embaixo Bruna de letra bastão. Quando ela é indagada por Thelma, por que ela produziu daquele jeito e quem produziu, ela disse que o pai que ensinou ela a escrever a letra manuscrita. E, dando continuidade à escrita dela, ela acrescenta vários hífens na escrita dos nomes que Thelma solicita lá para ela escrever. E Thelma, mais uma vez, questiona ela. O que representa aqueles tracinhos lá na escrita? Né? Se ela utilizou, com que critério? Ela disse que ela utilizou para separar as letras, porque aquele tracinho usa-se para separar os números. Então, possivelmente, utilizaria para separar as letras. Então, é muito comum e importante nesse processo inicial de alfabetização que as crianças façam uso das suas relações sociais, nas suas produções de linguagem. Então, ela trouxe duas produções social, que é o uso do hífen, que ela já viu que utiliza para separar números, e a letra manuscrita. Então, ela já vê isso socialmente falando. Por que não agregar esse conhecimento já dela, que é prévio, para aquele novo conhecimento que foi colocado para ela naquela circunstância? Então, ela faz uso aí desse conhecimento social. Partindo adiante, a gente tem Thalita. Thalita, ela vai produzir uma lista de brincadeiras com o alfabeto móvel. E é bem interessante a escrita de Thalita, porque Thalita, ela começa a pensar foneticamente na sua relação oral, mas ela não consegue ainda articular, embora a Thelma faça várias intervenções com ela, de tira e bota de letras, porque ela dá um mínimo de 4, então, quando um máximo de 4 e um mínimo de 3, então, quando o Thelma vai fazendo as intervenções das palavras polissílabas e trissílabas, ela dá conta de fazer a organização de forma silábica. Mas, quando a palavra é menor, é de sílaba ou monossílaba, ela não consegue, porque ela está presa ao eixo de, no mínimo, 3 letras a 4 letras. Então, ela não acredita que possa ter uma escrita com menos letras. Mas, na sua oralidade, ela já faz uma fonetização. Ela só não consegue ainda fazer essa interpretação na sua escrita. Mas já é um grande avanço para os alunos nessa hipótese pré-silábica. E eu trouxe a escrita de Stephanie. Stephanie, ela também vai produzir a lista dos itens de aniversário, mas ela já produz uma escrita que a gente chama, né, que é muito típico do terceiro nível do pré-silábico, porque o pré-silábico ele é dividido em 3 níveis. E esse primeiro nível aí, ou esse nível que Stephanie se encontra dentro da hipótese pré-silábica, a gente considera o terceiro nível, que é quando a criança começa a pensar foneticamente na escrita, por meio da oralidade. Então, bolo, então ela começa a pensar que bolo começa com a letra B, então ela coloca lá o B inicial e o O final para bolo, o B inicial e o O final para brigadeiro, o B inicial e o O final para beijinho. Então, a gente chama isso de relação grafema-fonema. E é muito comum isso ser introduzido, ser refletido pelas crianças nos avanços construtivos da hipótese pré-silábica, caracterizado, né, configurado no terceiro nível dentro dessa mesma hipótese. Por que em nível, né? Porque os alunos, quando estão nessa hipótese, eles passam por 3 situações que eu vou partilhar com vocês aqui agora. O primeiro
a gente chama de fase pictórica. Então, o primeiro nível, dentro do pré-silábico, a gente chama de fase pictórica. Depois, o que é essa fase pictórica? É quando o alfabetizando resiste a garatujas, desenhos sem figurações e mais tarde desenhos com figurações. Então, por exemplo, a escrita de John William foi uma fase pictórica. A da primeira criança, que foi Carol e Guilherme Cruz. Guilherme Cruz já está entrando no próximo nível, é o que a gente chama de fase gráfica primitiva, onde ele já começa a desenhar símbolos e pseudoletras, né, supostas letras. E nós temos a fase pré-silábica propriamente dita, que é quando já consegue utilizar letras, faz a relação de letras com números, utiliza outras simbologias para considerar que ali está produzindo alguma coisa, tem controle de quantidade e qualidade, realiza a fonetização inicial ou final, ou apenas inicial ou apenas final, faz fonetização da sua fala, mas não consegue, em muitas situações, reproduzir na escrita, mas vai desenvolvendo essa reflexão até chegar no próximo nível, né, na próxima hipótese. Então, dentro do pré-silábico, os alunos, eles passam por 3 etapas de reflexão conceitual. Dúvidas, perguntas, ou sigamos? Professora. Oi. Eu assisti os vídeos, uma coisa me deixou inquieta. Por exemplo, no vídeo tem alunos de 4 anos até 7 anos. Sim. Né? E eles foram submetidos ao mesmo teste. Sim. Eu sei que tem 3 fases, né, dessa parte da alfabetização. Não deveria ser muito diferente a criança de 4 anos para a de 7? Não deveria ser muito diferente? Ou em que circunstâncias elas foram avaliadas? Por exemplo, uma criança de 7 anos, teoricamente, ela já passou de 3 a 4 anos na escola. Né? Uma de 3, ou uma de 4, talvez 1 ou 2 anos. Mas elas praticamente estão na mesma fase. O que caracteriza, então, cada fase? Não é a idade nesse caso. Você já respondeu a pergunta. A idade, Cláudia, a idade não é o que mais pesa, certo? O que pesa é o nível de cognição do estudante. O fato de um estar com 4 em determinado nível e o outro estar com 7 no mesmo nível, significa que o de 7 viveu as mesmas experiências que o de 4 está vivendo. Então, assim, essa criança de 7, ela pode não ter passado por séries anteriores. Essa criança de 7, ela pode não ter sido oportunizada a intervenções que fizessem com que ela avançasse. Ou seja, ela teve um tempo interrompido e que a impossibilitou de ter um conhecimento maior para a idade dela, pensando na relação conceito e idade. Eu poderia ter aí, nesse diagnóstico, né, essa entrevista, a gente chama de entrevista diagnóstica, a gente poderia ter aí uma senhora de 40 anos, de 60 anos, nesse mesmo nível. Então, eles não aprenderam o suficiente sobre a língua. Eles não estão alfabetizados. E quando eu não estou alfabetizado, segundo Emília Ferreira, numa perspectiva psicogenética, eu passo por níveis de cognição, que nada mais é do que nível de maturidade dos aspectos linguísticos. Então, quanto mais eu sou oportunizado a oralizar, a ler e a produzir, mais eu vou avançando nas minhas construções de linguagem. E aí o meu processo de alfabetização vai chegando gradativamente, construindo ao longo do processo. Certo? Então, a entrevista está adequada.
Eu poderia fazer essa mesma entrevista da festa de aniversário para uma senhora de 60 anos, de 50 anos, porque eu estou trazendo um contexto social para saber como é que ela pensa na linguagem nesse contexto social. Então, ela verbaliza ali, né, sobre as vivências e ela vai produzir a escrita. Mas eu também poderia mudar a entrevista se eu quisesse. Não é uma regra, mas pode ter uma exceção. Né? Então, nesse momento, o que a gente tem que pesar não é a idade. É porque, às vezes, a gente fica muito preso na idade séria. Só que nesse pensamento, né, nessa relação que o Lula nos faz pensar, não é na idade séria, mas no cognitivo. Porque eu posso estar numa classe de 7 anos, quando a maioria ainda não se alfabetizou, e eu posso estar numa classe de 4, que eu tenho um aluno alfabetizado com 4 anos. Carol, isso é possível? No tipo de hoje é. Porque a criança está sendo oportunizada a tantas leituras, a tantas relações sociais, a tanto diálogo com a linguagem no começo social, que ela leva para a escola sistematiza, o cérebro ligeiro já foi. O menino está lendo escrevendo automaticamente, com 4 anos. Quando lá o de 7 não está ainda. Então, são as experiências. As experiências é que mudam todo o percurso do processo alfabetizador. Por isso que quanto mais a gente oportuniza os alunos ao letramento, mais eficaz chega a alfabetização. Isso é bom ou ruim, professora? Isso é bom ou ruim? Excelente. Assim, você expor uma criança muito nova. Por exemplo, o que me surpreendeu, uma criança de 7 anos não saber ler. Tudo bem, tem vários contextos, né? Eu sei que tem vários contextos. Mas todos esses vídeos que a gente vê, não sabem, elas não sabem. Malmente, algumas conhecem as letras, né? Mas, por exemplo, no meu... Esses alunos aí são de escola pública. Entendi. Porque eu penso muitas crianças... E esses alunos aí de escola pública, lá é do ano 2000. Lá no ano 2000, os alunos eles ainda só tinham acessibilidade à escola no ensino fundamental, que era com 7 anos. Eram poucas as crianças que tinham acessibilidade às creches. Eram pais de funcionário, filhos de funcionário público, de operárias, que tinham acessibilidade às creches, porque era uma minoria. Essas crianças aí de educação infantil são da creche da USP e a partir de 7 anos são da escola primária também da USP. Então, essa entrevista é lá do ano 2000. Claro que hoje a gente vê, em alguns contextos, uma diferença disso. Pensando na escola privada, a gente possivelmente estaria com crianças de 7 anos alfabetizadas na maioria. Mas não é uma regra. A gente também vai chegar em escolas privadas onde pode ter criança de 7 anos que está alfabetizada. Certo? E a gente vai chegar também em escolas privadas que vai ter filhos de 4 anos alfabéticos, que pode não estar na rede pública, que pode chegar na rede pública e encontrar uma criança desse tipo. No ano passado, no município, eu tive um aluno de 5 anos que saiu lendo no final do ano. Então, assim, era porque eu massificava a leitura, dizendo você tem que ler, você tem que ler alfabetizado. Não. Mas ele tinha um cérebro ligeiro, ele era muito atento, ele participava demais das aulas, tinha interesse, mesmo não tendo estímulo na família. Você vê, né? Não é uma criança que tinha estímulo na família. Então, o estímulo dele vinha da escola. Então, era, na verdade, um conhecimento que vinha de dentro para fora. Não era de fora para dentro, era dele. O avanço dele é porque ele permitiu isso. Como percebi, por meio da entrevista, o nível que ele se encontrava, eu comecei a fazer intervenções que era decorrente do nível que ele se encontrava. E fui colocando ele, como eu deixava bem mais avançado que os outros, fui colocando ele para me ajudar a avançar os outros também. Então, ele conseguiu sair decodificando palavras simples,
né? Textinho curtinho, que a gente lia os textinhos de memória, ele conseguia fazer a leitura decodificada e saiu produzindo uma escrita alfabética. Então, claro que essa criança esse ano, né, teria muito mais sucesso lá no primeiro ano, aprenderia muito mais rápido que os outros que saíram no nível normal, né, o permitido até então para o G5, o que era esperado. Porque não é competência de 5 anos sair lendo e escrevendo. Não é, não está lá na BNCC isso. O menino sai decodificando no primeiro ano, que é quando ele começa a fazer sistematizações de leitura e escrita, então ele sai decodificando, e ao final do segundo ano é que ele sai com uma proposta, né, de ler de forma decodificada, mas estabelecendo uma relação compreensiva, que antes era o final do terceiro ano e agora é o final do segundo. Mas às vezes a gente fica acreditando que o aluno de 5 anos precisa estar lá se acabando, né? A gente precisa estar massificando os meninos na escola. E não é isso. Porque a escola, em muitas situações, ela está preocupada em alfabetizar e não letrar. E a perspectiva que a gente está desenvolvendo de trabalho aqui no Profa é um pensamento da didática da alfabetização diferente. É letrar para alfabetizar. Alfabetizar, letrar. Então, agora a gente vai lá para o... Nós vamos para o linkzinho, né, das reflexões aqui. Ah, não era nem para ter fechado a pauta que eu fechei, mas tudo bem. Vamos lá. Vocês estão vendo? Vocês estão verificando os slides, gente? Me dá um oi aí, galera. Os slides estão aparecendo? Estou vendo que está. Então, vamos lá. A gente vai... Vou fazer um link agora, só retomando a hipótese pré-silábica, trazendo todo um percurso teórico do que a didática lá do vídeo pressupõe quando a gente assiste lá as entrevistas. Então, vamos lá. Né? Emília Ferreiro apresentou. Aí, o apresentou foi ótimo. Emília Ferreira apresentou a evolução da escrita organizada em 3 grandes períodos. O primeiro período caracteriza-se pela busca de parâmetros de diferenciação entre as marcas gráficas, figurativas e as marcas não figurativas, assim como pela formação de série de letras como objetos substitutos e pela busca de condições de interpretação desses objetos substitutos. Isso aí eu estou falando da hipótese pré-silábica. Por isso que eu coloquei aí coloridinho. Porque são os 3 períodos, né, dos alunos, do que as crianças passam para construir a sua escrita, segundo a psicogênese da língua escrita. Então, esse pontozinho de vermelho, a gente está falando aí da hipótese pré-silábica. O segundo período é caracterizado pela construção de modos de diferenciação entre o encadeamento de letras, baseando-se alternadamente em eixos de diferenciação, de qualitativos e de quantitativos. Então, aí eu estou falando também do segundo período. Então, do segundo período, que é quando as crianças estão avançando nas suas hipóteses pré-silábicas. E o terceiro período é o que corresponde à fonetização da escrita,
que começa por meio do período silábico e culmina em um período alfabético. Então, os 2 primeiros períodos, a gente está falando da reflexão do pré-silábico. Em primeira instância, o pré-silábico mais primitivo. Em segunda instância, o pré-silábico mais evolutivo, mais reflexivo, porque já está atendendo aos eixos de diferenciação. É o que atende a segunda parte do Vidal, atende esse segundo período. O primeiro período, a primeira parte. E o terceiro período, que vai ser o que vamos discutir na nossa próxima aula, que é construção da escrita, quando a gente vem falar dos períodos silábicos, dos níveis silábicos e dos níveis até chegar ao nível alfabético, que é o silábico alfabético e o alfabético. Então, esses foram os 3 grandes períodos que Emília Ferreiro diferenciou na sua pesquisa. Dando continuidade a isso, eu trouxe algumas informações sobre o processo de aprendizagem da escrita pré-silábica, que indica que. Então, eu trouxe alguns pontos que indicam essa escrita, né? Como essa escrita se representa. Então, primeiro, é preciso garantir que os alunos estejam frequentemente expostos a situações e que possam testemunhar a utilização que se faz da escrita. Porque eu já falei que a escrita para as crianças precisa ter função social, real, não as escritas lá apenas do livro. Isso acontece, por exemplo, quando o professor lê uma história para os alunos, ou uma notícia de jornal, quando escreve um bilhete aos pais e lê compartilhando a mensagem que quer comunicar, quando faz uma anotação para não esquecer, quando é o escriba de textos produzidos oralmente pelos alunos. Então, quanto mais a criança vivencia situações de leitura e escrita no seu cotidiano familiar e escolar, mais ele vai avançando nas suas possibilidades de reflexão. Hoje mesmo, eu produzindo aqui os slides da aula, depois eu fazendo as anotações do vídeo, minha filha, sentadinha aqui do meu lado, eu dei um papel e ela pediu a caneta e tomou ela escrever também. Ou seja, a minha postura de produzir no caderno estava sendo um modelo dela produzir as escritas dela. Daqui a pouco eu mostro a escrita dela para vocês. Eu acho que eu joguei fora. Mas aí, na próxima aula, eu mostro outras escritas. Os rabiscos. Embora os alunos não saibam ler convencionalmente, podem e devem ser colocados no papel de leitores. Para quem está construindo a ideia de que a escrita é uma representação do falado, estabelecer uma relação entre o que é falado e o que está escrito, coloca problemas que ajudam a refletir sobre as partes escritas. Lembra que na aula passada eu falei da importância da gente trabalhar com a relação entre a oralidade e a escrita, que é os textos de memória? Então, num trabalho com a escrita, essa leitura de texto de memória também entra com um quesito de escrita. Porque se a criança domina o texto na memória, então ele expõe oralmente, ele tanto pode fazer a pseudoleitura, né? Que é a falsa leitura, mas ele entende que a fala está representada naquela escrita, como ele pode fazer uma representação também dessa oralidade na escrita a próprio punho ou com alfabeto móvel. Aí o recurso, o professor que escolhe qual utilizar. Mas o importante é a criança estabelecer a relação entre o falado com o escrito. Propor atividades de leitura utilizando o texto que os alunos sabem de cor, como, por exemplo, parlendas, canções, poesias e quadrinhas, significa propor situações de aprendizagem significativas. Nessas atividades, o professor pode solicitar que os alunos acompanhem o texto escrito com o dedo, tentando ajustá-lo ao que está sendo falado. A pseudoleitura entrando aí. Ou ainda pedir que localize na escrita um refrão, um verso ou uma palavra. Então, eu posso até escrever lá no quadro, mostrar lá no meu cartaz, a partezinha do texto que eu quero que eles marquem, eu marco no meu, os alunos vão lá, marcam no deles. Então, ele entende que o meu texto é igual e aquilo que eu estou falando é o que está lá representado na escrita. Para os alunos com hipótese de escrita pré-silábica, é importante propor que escrevam e interpretem seus escritos utilizando o conhecimento de que dispõem e justificando quantas e quais letras utilizaram.
Então, é importante isso. Eu usei essa letra por causa disso, eu usei tantas letras por causa disso aqui. Então, ele justificar a sua produção é de suma importância. Então, os porquês realizados pelos alunos é o que favorece eles a aprenderem, construírem, ressignificarem o seu processo de escrita. A partir desses desafios que os aprendizes têm a possibilidade de refletir sobre o sistema de escrita e avançar em seu processo de alfabetização. Então, isso vai acontecendo gradativamente, sem problemas. Considerando que a interação entre alunos com diferentes níveis de conhecimento favorece a aprendizagem, aí onde a gente fala de grupo produtivo, que a gente vai estar falando o tempo todo no prof até o final, é fundamental que os alunos com hipótese de escrita pré-silábica sejam frequentemente agrupados com alunos que já produzem escrita fonetizada. Por quê, Carol? Porque se ele não fonetiza, eu não tenho que ter o modelo da fonetização para inquietar e avançar? Mas eu posso pegar um pré-silábico e botar já com o alfabético? Não, porque o alfabético ele já tem domínio muito maior da fonetização, que não caberia uma relação construtiva com o pré-silábico. Mas eu posso agrupar ele com o silábico. E aí é onde traz o ponto que eu coloquei. Parcerias entre um aluno com escrita pré-silábica e outro com escrita silábica são níveis próximos, nem são distanciados para menos e nem distanciados para mais, né? São próximos. Possibilitam, por exemplo, que o primeiro se pergunte: por que meu amigo escreve de um jeito diferente do meu? Por que ele lê desse jeito? Então, são as duas primeiras inquietações que o pré-silábico vai ter. Em contrapartida, o silábico também vai se questionar por que é que ele pensou daquele jeito e não da forma como ele pensou. Então, nessa diferenciação, vão chegar a um consenso e construir e ressignificar seus processos. E é a partir da indagação que os aprendizes se empenham em buscar novas ideias sobre a sua escrita. O fato de nessa etapa inicial, a escrita ainda não apresentar uma correspondência entre as partes do falado e as partes do escrito, não quer dizer que os alunos com escrita pré-silábica sejam privados de produzir textos com histórias, bilhetes e listas. De forma alguma. A gente vê no vídeo que os meninos, eles produzem as listas que é solicitado para ele produzir. Agora, eles produzem de acordo com o seu conhecimento cognitivo. É possível aprenderem a produzir esse tipo de texto antes mesmo de saberem ler e escrever de maneira autônoma. Então, essa maneira autônoma que a gente fala seria a maneira alfabética. Então, eles podem colocar em jogo o não alfabético para chegar ao alfabético, que é o que a gente percorre ao longo do processo educacional. Quando o professor se coloca na função de escriba e registra, por exemplo, uma história ditada pelos alunos, um bilhete elaborado para os pais, ou uma lista das brincadeiras preferidas da turma, está possibilitando que aprendam sobre a linguagem que se escreve. A gente tem uma unidade lá no módulo 3, que é justamente sobre isso, aprender a linguagem que se escreve. E aí a gente vai ver como mediar essas situações aí onde o professor é escriba e o aluno produtor oral. Muito, muito bacana. Foi a aula que eu dei a semana passada para a turma do módulo 3. Então, assim, das marcas que caracterizam o conto, da estrutura textual de um bilhete, da disposição gráfica de uma lista, independente da hipótese de escrita em que se encontram. Por isso que eu compartilhei na aula passada da importância da gente repertoriar os alunos com tipologias diferentes. Por quê? Porque as crianças precisam entender que cada tipologia tem a sua característica, tem a sua mensagem, tem a sua forma gráfica de ser disposta. Então, a lista não é igual a um conto, que não é igual a poesia, que não é igual a uma música, que não é igual a uma receita. Então, cada um tem a sua forma de produção, né, de escrita, de organização e também de emissão. Né, a forma de comunicar essa linguagem aí para o outro. E, para a gente concluir esses links, eu trouxe as características e desafios da hipótese pré-silábica. Vocês têm esse material aí no módulo, eu só fiz pegar esse materialzinho aí das características para vocês. Ele está lá na página 64, quem quiser acompanhar, tá?
Eu só tirei lá da hipótese pré-silábica. Um momento só. Voltando aqui, gente, foi porque chegou alguém aqui no portão e eu pedi ao marido para ir abrir, viu? Dúvidas, galera? Então, vamos lá. Então, quais são essas características da hipótese pré-silábica? Não estabelece vínculo entre a fala e a escrita, né? Não sabe que a fala representa essa escrita. A gente vai ensinar para que ele aprenda. Supõe que a escrita é uma outra forma de desenhar ou de representar coisas e usa desenhos, garatujas e rabiscos para escrever. Demonstra a intenção de escrever através de traçados lineares com formas diferentes. Supõe, numa fase inicial, que a escrita representa o nome dos objetos e não os objetos. Coisas grandes devem ter nomes grandes, coisas pequenas devem ter nomes pequenos. A gente chama isso de realismo nominal. É muito comum as crianças deduzirem que escritas de nomes grandes, de coisas grandes, tem que ser com muitas letras, e escritas de coisas pequenas tem que ter poucas letras. Quando, na verdade, não é isso, né? Usa letras do próprio nome para escrever outras palavras. Pode conhecer ou não o nome de algumas letras ou de todas as letras. Então, a gente vai ver no vídeo, quem assistiu, que as crianças escrevem as letras, mas elas não sabem dizer os nomes. Então, isso é muito comum. Faz registros diferentes entre palavras, modificando a quantidade e a posição e fazendo variação dos caracteres. É quando começa a perceber, quando permanece os mesmos caracteres, ainda não diferencia palavras diferentes, como escritas diferentes, quando começa a fazer essa percepção, começa a fazer essa variação. E para fechar, caracteriza uma palavra com uma letra inicial, né, que é só uma letra, como o John William fez. Tem leitura global, individual e instável do que escreve. Só ela sabe o que ela quis dizer. Então, ora ela pode ler 3 letras, ora ela pode ler todas as letras, mas de forma global. Ou, às vezes, até silábica, mas ela não lê tudo. Então, ela vai tendo uma instabilidade nessa leitura. Supõe que para algo poder ser lido, precisa ter no mínimo de 2 a 4 grafias, geralmente 3. Hipótese de quantidade mínima de caracteres. Um pré-silábico jamais vai admitir que uma letra está escrita alguma coisa. O silábico também não, vocês vão ver isso aí. Supõe que para algo poder ser lido, precisa ter grafias variadas. Hipótese da variedade de caracteres. Aí, exemplos, eu botei os exemplos lá na frente. E desafio. Quais são os desafios que esses alunos têm? Para ir para a próxima hipótese. Qual é o significado dos sinais escritos, que são as letras? E como resolver a hipótese de que a escrita se vincula com a pronúncia das partes da palavra? Ou seja, o desafio é estabelecer a relação entre fala e escrita. Então, boneca, eu falo boneca. Ele perceber que boneca, a gente abre a boca 3 vezes e que 3 vezes, né, cada parte eu emito um som. E esse som é o que eu escuto, discrimino e faço a produção para identificar esses sinais, né, essas letras. Então, esses são os desafios que os alunos pré-silábicos têm. E aí são os exemplos, que eu coloquei alguns exemplos. Então, aqui eu tenho, né, a escrita bem pictográfica, né, com uso de pseudoletras. Aqui a garatuja, aqui garatuja também, desenho pictográfico.
E aqui, quando a criança já consegue colocar as letras para representar a sua escrita. O espelhamento é natural do processo, certo? E tá vendo os tracinhos embaixo? É para representar a leitura global, ó. Então, essas aqui são algumas representações típicas de escritas pré-silábicas. Eu finalizo aqui a minha apresentação e abro um momento para quem quiser perguntar. Tá tudo claro, tudo tranquilo? Hein, pessoal? Tayla e a... tudo bem pra mim. Eu acho que a conexão de Cláudia caiu, porque ela estava assistindo aqui, na hora que ela fez a pergunta, e caiu, ela não retornou mais. Então, pessoal, já que está tudo tranquilo, ninguém tem nada a perguntar, eu vou compartilhar o trabalho pessoal com vocês. O trabalho pessoal já está lá no Google Class, viu? E quando finalizar a aula, eu já posto os slides também para vocês terem acesso. Então, o que é que ficou de trabalho pessoal para vocês hoje? A leitura do texto, existe vida inteligente no período pré-silábico, da página 55 a 60. Contribuições à prática pedagógica 2, da página 61 a 63. Características e desafios dos níveis de escrita, da página 64 a 66. Porque desse texto eu só tirei o nível pré-silábico, mas lá vocês vão ver a descrição dos outros níveis. E assistir o vídeo da próxima aula, que é a unidade 6, o vídeo é construção da escrita. O de hoje foi construção da escrita, primeiros passos. O da aula que vem é construção da escrita. A gente vai ver o terceiro período lá, que Emília Ferreira configura, que é o período da escrita fonetizada, que vai do silábico ao alfabético. Então, desejo a todos uma boa noite. O Anderson, antes de encerrar, quer falar alguma coisa, Anderson? Como é que foi a participação das meninas aí? Vão caladinhas ainda? Agora vamos assistir a live de Belo. Não, é porque assim, eu não tenho costume de participar das aulas professores. Na verdade, eu estou aqui só de lateral, porque eu estou fazendo outra coisa. Mas assim, eu tenho percebido, eu e as professoras, né? Porque dentro da sala de aula a gente tem uma discussão com os alunos, né? O próprio é baseado nisso. Só que aqui, apesar de se assemelhar a uma sala de aula, de só ter vocês, a gente não está vendo essa discussão. A gente está vendo aluno muito retraído, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Houve, Carol? O pessoal participou hoje, tá? Eu sei que participou. Participou Cláudia, Tayla deu uma participaçãozinha aí rápida. Assim, a gente conversando até que ponto está sendo benéfico para todos, né? Uhum. Porque, como eu dizia para a turma da aula passada, que também não assistiram o vídeo, a maioria, e aí eu dizia que a gente está no momento de se reinventar, né? Então, se reinventa a administração do curso, se reinventa professor, e o aluno também tem que se reinventar. Todo mundo tem que lá. Né? Então, essa nova ferramenta que a gente está à disposição, que são as aulas em vídeo... A gente tem que entender que isso tudo é aprendizagem, né? Isso, mas você não está assistindo um vídeo, você está dialogando com um vídeo ao vivo, né? Com a pessoa que está lá mediando a aula do outro lado. Então, esse retorno que a gente precisa ter de vocês é importante. Porque, assim, eu sinto para poder assistir os vídeos de novo, uma coisa que eu não precisava antes. Porque na própria aula eu já ia fazendo a mediação, porque eu estava assistindo ali com vocês, mas agora eu preciso assistir os vídeos antes também, para poder promover a discussão e trazer os pontos importantes do vídeo. Eu preciso agora organizar slides, que na própria discussão dos trabalhos em grupos a gente dava conta de sustentar o conteúdo, então agora eu tenho que trazer uma produção conceitual de uma maneira diferente, para que vocês tenham essa referência em mãos.
e possam estar retomando esses estudos, uma vez que a gente não está tendo essa relação corpo a corpo e nem trabalhos, né, onde a gente discute na coletividade. Então, a gente sabe que numa aula em vídeo, a gente não dá para ficar o tempo todo discutindo em grupo, mas quando a gente abre um momento de discussão é importante, né, que exista essa discussão. O vídeo, quando a gente coloca lá discutir o vídeo, é a parte didático-prático que a gente está vendo do curso e que vocês estão vendo isso com antecedência. Vocês não estão comigo lá na sala para questionar, então o questionamento vem depois. E aí eu assisto para pontuar, mas é importante que eu escutem também questionamentos e dúvidas, como Cláudia colocou aí uma dúvida dela, e que foi muito pertinente com relação ao vídeo que ela havia assistido antes. Uhum. Então, assim, que a gente possa, de fato, mesmo ir acompanhando esses trabalhos pessoais, para a gente ir ressignificando e dando qualidade. Porque é 1h30 que a gente está tendo de aula, mas que a gente está buscando, né? 1h, 1h30, mas que a gente está buscando dar qualidade o suficiente. Mas em todo e qualquer curso, seja ele online ou presencial, se a gente não retroalimentar o nosso conhecimento, tendo uma rotina de estudo, de leituras do material, a gente não consegue ter tanta qualidade como a gente poderia. Né? Então, fica a dica aí da Pro. Ouviram, menina? Então, retornando, o trabalho pessoal já está no grupo. Eu vou começar a ter a prática agora de sempre colocar o vídeo e o material no grupo. Porque, assim, algumas pessoas se queixam de não estar conseguindo localizar. Então, eu estando colocando no grupo, que todo mundo tem acesso, a gente não vai ter essa desculpa. E até fica mais fácil também para vocês estarem visualizando. Então, sempre vou estar colocando vídeo no grupo. É uma ferramenta, mas particularmente estou achando tão fácil entrar lá pelo Google Class para poder... Eu também acho o Google Class super tranquilo. Mas, assim, há pessoas e pessoas. Então, a gente não pode criar uma situação determinada para todos. Já que está se ocasionando... Alguns têm mais facilidades, outros têm mais dificuldade com a ferramenta, e aí a gente vai... ocasionando essa situação, então, para a gente facilitar para mim todo, eu vou estar colocando sempre o vídeo no grupo. Não vou colocar tudo de vez, porque também não tem lógica, né? Mas com certeza. Sempre no dia, umas 3, 4 horas antes. Na hora que eu estiver fazendo o link aqui, eu estou postando para vocês. Porque dessa forma, vocês estão mais frescos, vamos dizer dessa forma, entendeu? Até para na hora de discutir, lembrar. Para não ter aquela questão, eu assisti ontem, a aula é hoje. Então, assistir um pouco antes, 1 hora antes, 2 horas antes, é melhor. Geralmente, no máximo, os vídeos duram 40 minutos, no máximo. É o máximo, entendeu? Hoje mesmo o vídeo, eu acho que foi da outra turma que eu postei, há 30 minutos, 32 minutos. Então, assim, não é nenhum vídeo que você vai passar 2 horas com um pacote de pipoca na mão para poder assistir o filme. Entendeu? São vídeos curtos que dá para poder assistir antes da aula, tranquilamente, para poder chegar na aula e a gente ter o que discutir. Entendeu? Porque a distância ou presencial, o maior objetivo do prof é a discussão. Se não houver discussão, não está tendo prof. Não é, Carol? Com certeza. Isso tudo mesmo. E aí, pronto. Alguém quer falar? Yasmin Tayla, que ainda está online aí. Não, eu não sou muito de falar. Tayla, você é só de escutar, né, Tayla? Mas você fala. Quando você fala bem. Tá bom, meu bem. Que Deus abençoe a noite de vocês. Tenham um bom final de semana, que a gente só se vê de hoje a 8, né? Leiam os textos, se organizem aí, que eu sei que ficar em casa a gente também demanda de outros